Boa tarde, meus queridos alunos do quinto ano. Vamos lá iniciar nossa aula de hoje? Vamos lá? Quem sabe que dia da semana é hoje? Muito bem, hoje é quarta-feira. Que dia? Dia 5 de agosto, que é o mês número 8. Muito bem, então vamos lá. A nossa aula de hoje é de matemática, tudo bem? Quem foi que conseguiu entender o conteúdo de frações que eu ministrei na semana passada? Ah, muito bem. Então, se você entendeu, hoje nós iremos avançar um pouquinho. Nós iremos ver agora as frações e a reta numérica, tá? E se você ainda ficou com um pouquinho de dúvida, preste bem atenção nesse vídeo que nós iremos tentar tirar a sua dúvida, tá bom? Então, olha só, abra lá o seu livro, tá? Na página 193, nesse tópico, frações e a reta numérica, e nós iremos ver até a página 196, tá bom? Na nossa aula de hoje, tudo bem? Então, vamos lá. Eu quero iniciar a nossa aula de hoje, sabe com o quê? Com uma reta. Observem essa reta, que ela é marcada, certo? A partir do zero até... Nesse caso, eu tenho uma reta de 30 centímetros, certo? Hoje nós iremos trabalhar essa ideia na fração. Como assim, professor? O que que uma régua tem a ver com a fração? Vamos lá, eu vou explicar. Olha só, vou apagar aqui. Nós iremos observar que a reta numérica, ela vai fazer todo o sentido quando nós falamos de frações. Em que sentido? Vou desenhar uma reta aqui, com o uso da régua. Olha só. Uma reta, tá? Vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho dela. Pronto. Então, vamos lá. Olha só. Essa daqui é a minha reta numérica. Ela vai crescer nessa direção, tá bom? Então, olha só. A reta numérica, ela começa no ponto inicial, que é chamado de zero, certo? Então, nós teremos que... Vamos fazer assim como a régua, olha só. Ela é toda dividida a cada 1 centímetro, certo? Então, nós iremos dividir essa reta a cada 1 centímetro também. Certo? Vou escrever da mesma forma que tá lá. 1, 2, 3, 4. Certo? Então, olha só. Ela vai crescendo de acordo com os números que nós já conhecemos. 1, 2, 3 e por aí vai. Tá bom? Mas o que eu quero que você foque hoje é em apenas um desses espaços aqui, que nós iremos ver do 0 até 1. Vamos expandir isso, dar um zoom, certo? Dá um zoom, igual você faz aí na tela do celular. Nós vamos fazer um zoom aqui. Olha só, vou ampliar bem pra cá. Ficou só um pouquinho torto, né? Vou refazer. Vamos lá. Ok, vamos lá. Então, se eu dei o zoom, aqui é o 0 e aqui é o número 1, certo? Esse espaço aqui é o que nós chamamos de um inteiro, ou seja, vai do 0 até 1. Tem quanto? Qual que é o tamanho dele? É 1 centímetro, ou seja, 1 inteiro. Eu posso representar como fração 1 sobre 1, certo? Mas o que eu quero que você perceba nessa tarde? É que eu posso dividir isso aqui, olha, ou subdividir, certo? E quando eu subdivido, eu tenho daqui pra cá, eu não tenho uma parte? Tenho uma parte. Daqui pra cá eu não tenho outra parte, ou seja, eu tenho dois pedaços que formam um inteiro. Isso mesmo. É como uma laranja. Normalmente, quando você pega uma laranja, você não descasca ela, certo? E você divide-a ao meio e você tem... Antes de dividir, você tem um inteiro, você dividiu em duas partes. Tem uma metade e a outra metade, certo? É a mesma coisa aqui, olha. Eu dividi ao meio, eu tenho uma metade e a outra metade. Como que eu posso representar isso? Essa parte aqui, eu vou conferir 1,
2 pedaços. Como que eu vou representar a fração daqui? Se tem quantas partes? 2. Aí agora, quantas partes eu tenho aqui? Eu tenho 2, certo? Então, 2 dividido por 2 é igual a 1, que é parte daquilo que nós vimos da fração aparente. Lembram? 3 tipos de frações que nós vimos? Fração própria, imprópria e fração aparente. Aqui nós temos um exemplo típico de fração aparente, certo? Essa parte daqui até aqui, olha só, daqui até aqui ela mede quanto? É uma parte de 2, então vai ficar como representado como 1/2, ou o que nós chamamos de meio. Muito bem, então eu tenho meio com mais meio, certo? Então, olha só, eu dei o zoom nisso aqui, né? Dei o zoom, isso aqui se transformou nisso, ou seja, nesse intervalo aqui eu posso dividir em 2 partes, que foi o que eu fiz, mas também, professora, eu só posso dividir se for em 2? Não, eu posso dividir em quantos tamanhos, em quantos pedaços eu quiser. Basta que eu monte a fração correspondente a isso, olha só. Eu vou apagar aqui, eu vou dividir em 3 partes. Como que vai ser, professora, dividindo em 3 partes? Nós vamos já descobrir, tá bom? Já copiou, né? Então, eu vou dividir em 3 partes, teoricamente do mesmo tamanho. 1 parte, 2 partes, 3 partes. Se eu for montar a fração aparente correspondente a isso, como ficaria quinto ano? 1, 2, 3. Eu tenho 3 partes. Então, ficaria 3/3, ou 3/3. Muito bem. Mas como que eu represento uma parte desses 3/3? Uma parte, que seria isso aqui, eu vou representar como sendo uma parte de 3/3, ou seja, 1/3, certo? A outra parte também irá medir 1/3 e a última parte também irá medir 1/3. Quando eu somo isso tudo, olha, 1, 2, 3, eu vou somar tudo isso, eu vou ter esse resultado bem aqui, olha. O 3, que é a parte de baixo, eu conservo. E eu vou somar as partes de cima. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3/3. 3 dividido para 3 é igual a 1. Simples, não é, quinto ano? Então, essa é a nossa primeira parte do conteúdo de hoje, tá bom? Agora eu vou apagar o quadro para que nós possamos iniciar a nossa próxima parte, tá bom? Já volto. Vamos lá, vamos passar agora para o nosso próximo tópico, que se chama números mistos. Vocês lembram da classificação da fração? Sim, né? Então, olha só, aqui nós temos uma fração imprópria, certo? Ou seja, quando o numerador é maior que o denominador, certo? Essa fração imprópria, ela está representando isso que eu vou chamar de barras de chocolate, certo? Mas como, professora, que eu tenho 7 partes de um total de 4? Olha só, isso quer dizer que uma barra de chocolate foi dividida em quantas partes? 4 partes, certo? Mas como que foram consumidas 7 se só tinha 4 partes? Ah, eis a questão. É aqui que nós iremos ver a questão dos números mistos. Por quê? Olha só, se foram consumidos 7 de 4, isso quer dizer que havia mais de uma barra com 4 fatias, certo? Então, como é que eu chego a essa conclusão? Essa primeira barra, ela foi consumida 4 partes de 4 fatias, certo? 4/4, certo? Aí eu tenho, nessa segunda barra de chocolates, foram consumidas quantos pedaços? Eram 4. Foram consumidos quantos? 3 pedaços, certo? Quando eu vou somar essas duas frações, eu conservo o denominador e somo os numeradores.
Então eu fico 4 mais 3 é igual a 7. Vocês entenderam por que 7/4? Então, essa é a base dos números mistos. Isso pode acontecer com outros exemplos aí. Por exemplo, se eu não tivesse esse desenho, eu só dei a fração para vocês. 7/4. Como que eu poderia representar ou esmiuçar essa fração? Tem aí no livro de vocês, olha, eu poderia colocar 4/4 mais 3/4, que é como estava, ou eu poderia fazer o seguinte: quanto é 4 dividido por 4? É igual a 1, ou seja, eu tenho 1 inteiro, certo? Mais 1 inteiro mais 3/4, 1 inteiro que foi consumido, mais 3 partes de 4. Isso aqui também eu posso representar de que forma? Essa é uma forma, essa é a outra de representar, mas eu também posso representar como 1 3/4. Ou seja, isso aqui será o que? Uma multiplicação. Então eu posso representar de qualquer uma dessas 3 formas, certo? Ok? Agora nós temos uma atividade, tá? Na verdade nós temos duas. Uma que começa na página 193, aí ela vai um pouquinho na 194. Aí nós temos a outra atividade. É da primeira parte do conteúdo. E a segunda, que vai da 195 até até metade da página 196. Tá bom? A nossa aula de hoje fica por aqui, quinto ano. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e façam a atividade. Qualquer dúvida é só me mandar mensagem, tá bom? Tchau!